Então, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, que é uma parte, né, do nosso organismo muito importante. E quando muda o tempo, né, muda o clima, muitas pessoas sentem. Hoje, especificamente, nós vamos falar de como cuidar, né, da nossa saúde de uma forma totalmente natural. E vou trazer dois temas principais, que é a rinite e a sinusite. Mas antes da gente começar, eu acho muito importante entender as principais queixas, né? As mais comuns que nós temos aí é que quando tem alteração climática ou que fica muito tempo no ar-condicionado, tem uma secreção, né? Um catarro que fica preso entre o nariz e a nossa garganta e fica gerando aquele pigarro, aquele desconforto, aquele incômodo. Mas também nós temos outras duas questões que muitas pessoas, alguns conhecem, outros não, que é a rinite e, consequentemente, a sinusite. Então, hoje nós vamos falar especificamente desses dois problemas respiratórios e quais são os óleos essenciais que nós podemos incluir, né, no nosso dia a dia para trazer esse conforto, ajudar a amenizar os sintomas, que é muito desagradável, principalmente agora na pandemia, né? Muitas pessoas descobriram que tinha esse processo respiratório por conta do uso das máscaras. Então, hoje nós vamos falar e dar ênfase mais nessas partes. Se algumas de vocês tiverem dúvida, meninas, pode conversar comigo, pode ligar o áudio, fique à vontade, tá? Uma questão muito legal que eu acho trazer, eu trouxe para vocês essa anatomia, que é para vocês visualizar o que acontece quando nós estamos com rinite e quando nós estamos com sinusite. Aqui nós temos, né, um desenho, e aonde que está circulado em vermelho, aqui nessa região aqui, é aonde que nós temos as secreções. E quando você tem um acúmulo de secreção, aqui, essa região aqui, ela fica toda, né, tomada pela secreção e isso gera esse desconforto. A rinite, ela nada mais é do que um gotejamento, né, posterior e pós da narina. Então, é quando nós temos uma irritabilidade nessa região aqui do nariz. Por isso que uma das consequências é a famosa coceira, né? Porque a pessoa fica coçando, dá aqueles espirros. Então, é por esse motivo, porque essa região aqui do nariz, ela está infeccionada, está inflamado. Então, nós temos dentro da rinite duas situações: a rinite alérgica e a rinite não alérgica. E isso vai interferir, por exemplo, nos óleos essenciais que nós vamos estar utilizando. Uma da principal causa da rinite, da questão, é essa inflamação do muco. Porém, quando você tem, né, uma recorrência de rinite, isso pode ocasionar a sinusite. Então, sempre, geralmente, né, ela está em conjunto, né? O que é a sinusite, né? É a inflamação dessas regiões aqui, ó, dessa maçãzinha, dessa região aqui em cima. É como se você fizesse assim com a cabeça e quando você tomba a cabeça, você sente uma pressão. Geralmente, as pessoas que têm sinusite sentem muita dor de cabeça e, além de tudo, né, o espirro, fica aquele odor como se tivesse uma inflamação, porque aquela região aqui dos sinos está inflamada e, consequentemente, ela traz também essa questão da secreção que fica incomodando as pessoas. Então, a maioria das pessoas que tem rinite também tem o caso da sinusite. E às vezes você pergunta assim para mim, Meire, tá, rinite é inflamação. Existem essas duas opções, alérgica e não alérgica. Como que eu posso identificar de uma forma assim bem simples qual é o tipo de rinite que eu tenho? Quando você tem contato com alguns fatores externos. Então, por exemplo, a que é alérgica, geralmente é quando você tem contato com animal, com alguma poeira, você vai fazer alguma limpeza em casa, né? Ou tem mudança de clima, como inverno, primavera. Nós acabamos de entrar na estação da primavera, então a primavera ela tá vindo aí com tudo, né? Então tem muito pólen. Todo mundo que tem alergia respiratória sofre muito no inverno,
no outono, na primavera, justamente por conta dessa alteração climática. Então, você precisa começar a observar. Hoje eu tive contato, por exemplo, com algum animal, comecei a espirrar, tive crises, então provavelmente a sua rinite ela é alérgica. Quando ela não é alérgica, ela está ligada diretamente com perfume, fumaça, ar-condicionado, algum contato com produto de limpeza. Muitas pessoas têm alergia a desinfetante, a Kibol, água sanitária. Então, isso daí são a rinite não alérgica, que também gera essa inflamação nessa região da mucosa. E isso, né, com o passar do tempo, gera um desconforto muito grande. E não só os adultos têm problemas respiratórios, como as crianças também. Então, os bebês, eles também têm essa questão da alergia. E como que você pode observar se o seu filho ele está com algum problema respiratório? Geralmente, quando é bebê, eles levam muita mãozinha na orelha, no nariz, eles ficam irritados, dá congestão nasal, eles não conseguem ficar respirando, gera uma irritabilidade muito grande no bebê, porque ele não consegue, né, falar para você, mãe, eu estou, né, com problema respiratório. Então, ele começa a trazer levar muito a mãozinha no nariz e no ouvido, tá? Então, observar também os sinais da sua criança é um bom ponto para você observar como que você pode incluir os óleos essenciais e trazer, né, uma alternativa. Então, esses são os dois casos, né, comuns de rinite. E o que, né, nós podemos observar os desconfortos? Geralmente é secreção, muita secreção no nariz, obstrução, né? Então, você não consegue respirar, você fica puxando, fica com a sensação que está entupido, muita coriza, muita coceira, muito espirro. Algumas pessoas ficam, né, com aquele puxando aquilo aqui assim na garganta. Isso também é um desconforto que a rinite traz. E a sinusite, ele é todos esses desconfortos, porém mais agravado, porque ele já vem, né, com essa recorrência, mas também a sinusite pode ser causada por sintomas gripais. Então, pode vir por vírus, por bactérias, por vírus de septo. Então, a gente tem que analisar isso também. Analisar também se está com uma recorrência de dor de garganta, mas nós sempre, né, estamos observando toda a questão da congestão nasal, que é um dos primeiros sintomas que acontece. Alguma de vocês tem problema respiratório, sofre com isso, se identificou? Conta aqui para mim se alguma de vocês tem rinite, sinusite, se sente mais algum outro sintoma que eu não coloquei aqui. Eu tinha, não tem mais. Se libertou? Me libertei já tem um tempo. Muito bom. Mas você tinha todos esses sintomas ou tinha mais algum outro que eu não coloquei, Fer? Tinha tudo. Tudo, Entupia, né? cabeça doía, dor de cabeça quase que todo dia no final da tarde. Não só eu, Marcelo, meu esposo, meu pai, todo mundo. Geralmente a dor de cabeça é a que mais ataca, né? Sim, sim. Mas acho que eu nunca mais senti, não. Eu fiz um protocolo bem tenso na época, porque o meu caso, entre eles, era o mais, assim, intenso. É Mas o importante. meu pai e o meu marido foi fazendo inalação de peppermint, melhoraram. Eu já tive que intensificar mais. Mais o uso. Uhum. Obrigada. Mais alguém quer falar? Se alguém quiser, pode abrir o áudio, tá? Então, eu vou continuar. Então, esses são os principais desconfortos que nós temos, né? E como que a aromaterapia pode, né, nos apoiar e nos ajudar nessa finalidade? Toda questão que é inflamatória, seja ela bacteriana, fúngica ou viral, é importante a gente cuidar do nosso sistema imunológico. Eu sempre recomendo a utilização desses 3 óleos, porque é seguro para bebês, para gestante, para qualquer idade, e você vai estar trabalhando essa questão da inflamação. Por quê? Lembra que eu disse que a sinusite é a inflamação dos sinos? A inflamação dessa região aqui, da maçãzinha, dessa região? Então, nós vamos trabalhar essa finalidade. Como que você pode utilizar, né? Bebês, crianças, gestante, eu sempre faço uma diluição, porque a diluição ela é segura, ela é recomendada e você pode usar com bastante tranquilidade.
Então, você pode utilizar 10 ml de óleo de coco para 1 gota de melaleuca, 1 gota de copaíba e 1 gota de frankincense. Então, pode passar ali na região, na sola dos pés e na coluna vertebral. Então, você pode estar utilizando, né, esses 3 óleos para fazer a inclusão da parte do sistema imunológico. Algumas pessoas falam, Meire, mas eu posso usar, por exemplo, o On Guard? Sim, você pode usar o On Guard. Porém, eu gosto de usar sempre ele quando é numa diluição menor. Principalmente quando é criança, é gestante, por conta do uso da canela. Algumas mulheres, né? Algumas gestantes, lactantes, não gostam de usar o On Guard, mas se você se sentir segura, você pode usar tranquilamente, porque os óleos, eles têm, né, essa segurança tradicional aí do mercado. Então, melaleuca, copaíba e frankincense, nós vamos utilizar desse método tópico. Se você quiser ingerir também uma cápsula vegetal, você vai colocar 2 gotinhas de cada óleo essencial, põe na cápsula e faz a ingestão. Pode ser tomada de 6 em 6 horas. Então, durante, né, pelo menos de 7 a 10 dias, a gente vai tomar essa bomba imunológica para a questão mesmo da inflamação bacteriana, fúngica e viral. Agora, nós também podemos utilizar 2 óleos essenciais que são para a questão da mucosa, da coriza e da coceira. Então, nós temos aí no nosso kit, super tradicional, todo mundo tem, que é a lavanda e o limão siciliano. Esses 2 óleos em conjunto, eles são maravilhosos. O anti-histamínico, ele é ótimo, porque ele vai ajudar a aliviar aquela coceira, aquele desconforto, né, que a gente fica ali coçando aquela região do nariz. E o limão vai ajudar na coriza. Como que você pode estar utilizando? Um dos métodos é o aromático, então você pode colocar no seu difusor ultrassônico, cada gotinha, 4 gotas do de lavanda, 4 do de limão, e você vai escolher um óleo expectorante. Então, qualquer óleo que você tenha em casa. Se você tem o kit tradicional, né, que é o Living Brasil, ou o Essencial para o Lar, você pode colocar o Brief, senão você pode pôr eucalipto, Siberian Fir, todos eles que são voltados para a parte respiratória, você coloca junto também. Lembrando, eu não gosto, tá, de passar em crianças o óleo essencial de limão. E, na verdade, em ninguém, por conta, né, dele ser fotossensível. Então, prefiro utilizar o óleo essencial de limão ou método ingestão, né, acima de 4 anos já pode ingerir, ou então, né, através do aromático. Quando é quarto de bebê, você pode colocar o umidificador ou o difusor, coloca uma gotinha, deixa eu só fechar o áudio coloca uma gotinha do óleo essencial e coloca num ponto um pouco mais alto. Se for recém-nascido, né, o neném que acabou, né, de nascer, até mais ou menos uns 8 até 1 ano, você pode deixar ali naquele ambiente 1 hora mais ou menos, 1, 2 horas, os 3 óleos essenciais para a criança fazer essa inalação. Então, o método aromático ele é muito eficiente e eu gosto muito de usar a lavanda e o limão com o óleo expectorante para utilização para aliviar esses sintomas. Mas também nós temos que utilizar os óleos que são expectorantes. O breu branco, eu trouxe ele em ênfase porque ele é um óleo, né, relativamente novo e eu falo para vocês que ele é maravilhoso, todo mundo tem que ter, então coloque aí na listinha de desejo para vocês comprarem esse óleo. O breu branco ele é super expectorante e ele ajuda na congestão nasal, assim, maravilhosamente bem. Então, ele é um óleo que eu usei na fase de pneumonia. Eu falo assim com propriedade para vocês que eu testei ele isoladamente para eu ver como que seria o resultado e realmente descatar mesmo. Então, tem muito médico, inclusive eu recebi um depoimento de uma cliente que o médico dela indicou o breu branco porque ele ficou abismado, tanto que o filho dele expectorou. E isso, né, nos dá uma margem de segurança muito grande de utilizar o breu branco, principalmente em criança. Então, coloquem na lista de desejos de vocês para adquirir esse mês, porque o breu branco ele é maravilhoso. Além do breu branco, nós temos outros óleos, né, que você pode utilizar para expectorante, como eucalipto,
o Siberian Fir e o nosso famoso Brief, que todo mundo já conhece, todo mundo já usa. Uma dica para vocês, né? Como que eu posso fazer a inalação desses óleos mais isoladamente? Você vai ter aqui, né, ó, o nebulizador. Nunca a gente vai colocar o óleo essencial nesse plástico, porque ele é corrosivo. Nós vamos pegar um algodão, vai colocar uma gotinha do óleo essencial e pôr na saída do bocal. E você vai fazer a inalação no nebulizador. Isso daqui é uma dica muito boa. Realmente é fantástico quando você faz a inalação diretamente aqui. Usa o seu soro fisiológico e você pode escolher um desses óleos. O breu branco, além dele ser, né, bem assim, suave, ele é um óleo também que ele não traz aquele desconforto quando está próximo, porque ele não é muito forte, o cheiro dele é um cheiro mais amadeirado, é um cheiro bem gostoso, e ele também trabalha a parte da ansiedade. Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando essa questão expectorante, ele também trabalha o fundo emocional. Além disso, nós também podemos deixar, né, no difusor ultrassônico, você pode combinar com a lavanda, pode combinar também com a copaíba, não tem problema, você pode utilizar a sua imaginação aí para estar combinando os óleos essenciais nessa região do aromático. Quais são as formas de inalação? Um nebulizador, que eu acabei de ensinar para vocês. Se você não tiver um nebulizador, você pode estar utilizando uma vasilha ou uma xícara. A vasilha você vai colocar numa vasilha de vidro, né? Sempre usar vidro ou inox. Então, você vai aquecer aquela água, colocar 2 gotinhas lá dentro e vai tampar a região da sua cabeça, fazendo uma cabaninha com uma toalha e vai fazer a inalação daquele óleo essencial. Se você não tiver, né, uma vasilha e tudo mais, você pode utilizar uma xícara e vai pegar um coador de café e colocar em cima da xícara e abrir, cortar, né, e fazer a inalação por ali. Então, essa é uma outra forma de você fazer a inalação, mas sem ter o próprio aparelho. Mas eu também super indico o terceiro método, que é o difusor da Doterra, que ele é difusor e umidificador. Então, você pode adquirir, né, o difusor umidificador, que é maravilhoso, que ao mesmo tempo que vai difundir o óleo essencial para o ambiente, você também vai umidificar o ar, e isso ajuda muito para quem tem problemas respiratórios. Esse difusor da Doterra é fantástico. Ele fica ligado até 24 horas, você pode moldar, né, a quantidade de fumaça, e ele também é uma ótima opção para você estar utilizando os óleos expectorantes ou os óleos, né, que são antivirais também. Então, essas são as 3 formas de utilização aromático, além da atópica que nós já vimos ali atrás. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso continuar? Pode continuar. Combinado, então. Agora, eu quero dar uma dica para vocês de 2 óleos essenciais, que é Rolon, que é expectorante também. O Brief para criança é maravilhoso. E o Zenzeste, caso você tenha em casa, ele também ajuda para essa questão de soltar o catarro. Então, o Zenzeste é uma ótima opção para você estar utilizando em bebês, em crianças, até mesmo em nós adultos, né? Então, como que você pode utilizar no método tópico? Então, você vai passar o rolão ali na região do peito, das costas, pode passar na sola dos pés e fazer uma pequena massagem. E também tem o EX, que acima de 4 anos já pode, né, fazer o uso interno do óleo essencial. Ele é um óleo também que é muito bom para essa questão respiratória. E ele é um óleo que pode ser ingerido. Então, você pode colocar uma gota do EX com uma colherzinha de mel e fazer o uso interno e ingerir após as principais refeições. Então, essa também é uma das alternativas que você pode estar utilizando para essa parte respiratória. O AirX tem óleo só voltado, tá? Que pode ser ingerido, então pode usar tranquilamente e pode, com certeza, incluir aí na rotina da utilização dos óleos normais, tá? Como que você também pode fazer, né, uma prevenção secundária? Porque aqui nós trouxemos a consciência do que é rinite, que é sinusite, nós trouxemos para vocês
quais são, né, os óleos essenciais que nós podemos utilizar na parte do sistema imunológico, questão mucolítica e antistamínica e expectorante. E agora eu quero trazer também uma consciência para vocês da prevenção secundária. Porque nós sabemos que tudo que acontece, né, na nossa saúde é uma junção de um todo. Então, não é apenas um fator isolado, mas sim uma combinação de várias coisas que nos geram, né, um bem-estar e uma qualidade de vida melhor. Então, além de você cuidar da sua família com os óleos essenciais, você também precisa prevenir algumas situações para diminuir as intercorrências de rinite e, consequentemente, a sinusite. Como, por exemplo, muitas pessoas têm alergia a ácaros, né? Então, nós temos hoje no mercado aí capas protetoras impermeáveis que você pode utilizar para diminuir essa intercorrência, lavar a roupa de cama semanalmente. Então, você pode colocar, por exemplo, na hora que você for bater as suas roupas, o óleo essencial de melaleuca, um limão siciliano, que isso vai ajudar, né, na limpeza das roupas de cama. Encapar os travesseiros e o colchão, que vai impedir a passagem de ácaros. Você remover, né, os brinquedos de pelúcias do quarto ou tapete. Tem muita criança que tem alergias aos bichinhos de pelúcia, porque gruda o ácaro ali, o pó ali, aquilo lá vira, né, um ótimo fator para prejudicar a parte respiratória das crianças. Além disso tudo, o calor, né, veio aí batendo na porta também, mesmo que agora está chovendo, ainda está um clima quente. Então, manter os filtros de aparelho do ar sempre limpo. É muito importante nós retirarmos, né, um determinado tempo para fazer essas limpezas, chamar um profissional e também evitar talcos, perfume, desodorante, alguns sprays. Tudo isso daqui você consegue fazer de forma natural. Então, nós temos talco, que você pode usar óleo essencial, fazer seu próprio perfume, fazer seu desodorante. Além de você, né, tá trazendo um benefício para o seu organismo, você está prevenindo a parte respiratória também, as intercorrências que nós temos aí no dia a dia. Eu quero trazer agora umas receitinhas para vocês, 2 receitinhas que eu usei. Isso eu testei já, tá? Gosto, já incluo aqui em casa. E eu quero ensinar essas 2 receitinhas para a gente finalizar a nossa aula. A primeira é a limpeza do carpete. Tem casa que é impossível você não ter carpete, porque as pessoas gostam, faz parte do designer e tudo mais. Então, como que você pode, né, tá fazendo uma limpeza do seu carpete de uma maneira que possa, sim, ajudar a evitar a rinite e a sinusite? Então, você vai pegar, né, um borrifador, de preferência de vidro, âmbar, grandão, tá? Você vai colocar 1 xícara de bicarbonato de sódio e vai colocar 20 gotas do óleo essencial de melaleuca e o limão siciliano. Se você quiser substituir, existe um outro óleo chamado Purify, da doTERRA também, que você pode colocar aí. Colocou, completou com água, você mistura. Você vai deixar ele ali em descanso de um dia para o outro. Deixa ali. Depois, o que você vai fazer? No outro dia, você vai vir e vai borrifar no seu tapete, vai deixar ele ali agir por uns 15 minutos e vai vir passando o aspirador de pó. Então, isso é muito bom também para ajudar, né? Até mesmo eliminar odores. É maravilhoso, tá? Para cuidar do carpete, você pode estar utilizando essa misturinha. Agora, a outra, que para mim é a melhor, é o creme para respiração. Eu gosto muito, uso demais. Essa receitinha aqui vai ficar como se fosse uma pastinha, igual um Vick. Mas se você não tiver a cera de abelha, você pode usar esse creme aqui da doTERRA, ó, esse creme mãos e corpo, ou até mesmo, né, o óleo de coco fracionado, porque esse daqui ele é mais líquido. Mas se você quiser fazer um creme para respiração, gente, é muito top esse creme, é muito bom e é muito fácil de fazer, você vai precisar usar na cera de abelha. Então, você vai adicionar 2 colheres de sopa de cera de abelha e vai deixar ali, né, em banho-maria. Vai deixar derreter, na hora que você vê que ele começou a derreter, você vai colocar meia xícara de óleo de coco. Aquele copra mesmo, tá? Porque na hora que ele endurece, esfriar, ele vai endurecer, vai virar uma pastinha também. Então, você pode colocar o óleo de coco. Se você não gostar, você pode colocar o óleo de babaçu. Mas
O óleo de coco eu prefiro mais, que é bom que até hidrata mais a pele, tá? Depois que você fizer isso, você vai ali ficar mexendo, né? E vai deixar resfriar um pouco, não vai colocar o óleo essencial direto quando tiver quente. Você deixa esfriar um pouco e depois você vem com o óleo essencial. Essa quantidade de gotas que eu coloquei aqui é para uso adulto, tá? Se for criança, bebês, a gente vai colocar uma gota. Se for criança, bebês, principalmente, uma gotinha de cada, tá? E você vai fazer essa mesma receitinha, mas com uma gota. Então, você vai colocar 10 gotas de óleo essencial Brief, 5 gotas de óleo essencial eucalipto, 10 gotas do óleo essencial breu branco, 5 gotas do óleo essencial de lavanda e 5 gotas do óleo essencial Tea Tree, que é a melaleuca. Se você quiser também adicionar o Zenzeste, você pode colocar mais 2 gotas do Zenzeste também. Mas essa fórmula aqui já vai ser ótima para você fazer o seu creme, né? Como se fosse um Vick. E você vai passar normal, tanto nessa região do peito, na frente, nas costas e sola dos pés. Uma forma que você pode fazer e que funciona muito com essa pastinha, quando a criança ou você, né, tá tossindo muito, tossindo, você pega essa pastinha, passa na sola dos pés da criança e você pode colocar 2 gotas do óleo essencial de copaíba e coloca a meia. É assim, é praticamente instantâneo a tosse meio que sumir. Então, você pode repetir esse processo se for necessário, se a criança ainda estiver nesse processo de expectorar, tá? Então, essa daqui é a receitinha do creme para respiração, é muito boa, a gente faz mesmo. Esse loção aqui fica mais molinho, mas também dá super certo para você utilizar. Então, é isso. Eu já terminei de falar para vocês. Peraí, volta ao passo 3 do creme. Volto, Bruna. Aqui. Então, é isso, meninas. Hoje a nossa aula ela foi bem rápida, justamente para ela ser bem mais didática. Conta aqui para mim se vocês gostaram, se vocês querem mais receitinha, se vocês gostaram desse novo formato. Eu preciso que vocês me deem a sua opinião, até mesmo para a gente trazer novas aulas para vocês nas próximas semanas. Eu vou mandar de todo jeito também esse PDF para as meninas. Vocês podem pedir para elas, tá? Porque aí fica um guia rápido para vocês. Deixa eu ver aqui. Que bom, Manu, que você gostou. Bruna, obrigada. Obrigada, Fer. Combinado, então. Meninas, então é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Eu vou subir a aula para o YouTube. Se vocês quiserem ver de novo, ou se quiserem enviar para alguma pessoa, fica à disposição. Eu acredito que semana que vem, nesse mesmo dia, nós vamos ter outra aulinha bem rápida, assim, para vocês conhecerem outras situações que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, tá? Se vocês tiverem alguma indicação, podem mandar lá no grupo também, falem para a consultora de bem-estar de vocês, que vai ser um prazer ter vocês aqui na próxima aula, no próximo encontro. Alguém quer falar alguma coisa? Quer dar alguma outra dica que eu não dei? Que usa, que gosta? Se não, já vou encerrar.